abriu. Glória a Deus. Está escrito na Bíblia o que eu vou relatar. O próprio Deus escreveu. Não, deixa aqui assim. Não tem como Tá certo. Deixou os seus mandamentos pra gente não se complicar. Eu peço a sua atenção, por favor, eu vou te falar. O primeiro mandamento está escrito assim: não terás para si outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, a sua ordenança é dura. Não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento, escute e preste atenção. Foi Deus mesmo quem falou: não tome meu nome em vão. Veja o quarto mandamento, é polêmico, mas eu vou falar. Trabalhar 6 dias da semana e o 7º para santificar. Veja o 5º mandamento, é uma promessa eterna. Honra teu pai e tua mãe, para que viva mais tempo na terra. O 6º, não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, ele deixou bem claro: do próximo não roubarás. Não dê falso testemunho, nem muito menos mentir. Esse é o 9º mandamento, assim que nós temos que agir. Encerrando os 10 mandamentos, assim escrito está. A mulher do nosso próximo não devemos cobiçar. Isso é remédio pra alma e conduz à felicidade. Pro coração traz a calma, pra vida traz liberdade. Eu sei, não é fácil cumpri-lo, isso é pura verdade. Para aquele que se esforçar, aqui na terra terá uma vida de prosperidade. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E com este hino nós estamos dando abertura na live da quarta-feira da bênção, né? A partir desse momento eu peço licença aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos que sempre estão conosco todas as quarta-feiras, das 15 às 16h30, né?
Vamos junto, meus irmãos, amigos e ouvintes, até então às 16h30, aqui através do som desses aparelhos de comunicação, para estarmos juntos adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem uma bênção para as vossas vidas nessa tarde, e com muita alegria eu quero saudá-lo a todos os nossos ouvintes com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha uma ótima sintonia e que esta quarta-feira da live da bênção, da quarta-feira da bênção, realmente seja uma bênção dentro dos vossos lares. É somente você abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar e cear com você, e você será com ele, ceará com ele. Então sentirás a glória do céu sobre a sua vida, desfrutará da paz e alegria em seus corações, pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres, meus irmãos, estamos felizes em mais uma quarta-feira, dia 29 de abril de 2026, por podermos estar aqui cumprindo, mais uma vez com as nossas obrigações diante de Deus, diante de uma chamada que Ele tem nos chamado para pregar o Evangelho do Reino dos Céus a toda a criatura, com as seguintes ordens: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Meus irmãos, nós estamos aqui exatamente com esse objetivo, para que você não seja condenado, mas creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus vos abençoe grandemente. Eu já agradeço a todos vocês que sempre estão aí nos recebendo dentro dos vossos lares, Vamos juntos então ficarmos unidos pelo querido Espírito Santo de Deus em adoração ao Deus eterno, ao Deus todo-poderoso, ao Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há. A Ele toda a honra, toda a glória, a Ele toda a nossa adoração. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos abençoe grandemente nessa tarde. Bendito seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus pelas vossas vidas, agradecemos a Deus por vocês estarem conosco nessa tarde. Muitos que estarão ainda no decorrer da semana depois acompanhando essa transmissão que fica gravado ali no Facebook, e também estamos passando para o YouTube, Então temos um canal ali no YouTube, todas as lives da segunda e da quarta a gente tem então colocado ali no nosso canal no YouTube, e você pode então assistir também depois, durante a semana, através do YouTube. Deus nos abençoe grandemente, e nós vamos em frente, meus irmãos, Nessa tarde, Vou-me Acimar dos Santos já está conosco, que Deus abençoe grandemente, ali em Mina do Leão, Como é que tá, meu irmão? Como é que tá a saúde aí, A última vez que eu vi a foto do senhor, parece que estava baixado no hospital, tratando aí dessa perna. Confia no Senhor, rapaz, confia no Senhor, que Ele está pronto para te dar a vitória, pelo poder do nome do Senhor, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na tua vida. Obrigado por estar nos recebendo aí, para junto nós estarmos adorando ao Senhor nessa tarde maravilhosa. Deus tem uma bênção para as vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí então está, meus irmãos, vamos ao primeiro hino nessa tarde, para nosso e vosso elevo espiritual, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado.
um navio adramantino partiu levando uma grande tribulação. A velha Roma era o seu final destino, onde seriam encerrados na prisão. Mas entre tantos prisioneiros existia alguém marcado pelo sofrimento e dor. Não era Jonas a fugir de Deus agora, mas era Paulo, o prisioneiro do Senhor. Vai, galera em fome, vai quebrando as tuas vagas. Só Deus quem sabe que tu levas estas águas. Tão rudemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo evangelho poderoso de Jesus. Por longos meses de viagem perigosa, 40 dias de espessa escuridão, por várias vezes refugiu toda a esperança, estarrecidos pela fúria do tufão. Somente aquele missionário confortava, porque Jesus lhe apareceu dizendo assim: Paulo, não temas, que aqui estou convosco, também em Roma testificarás de mim. Vai, galera em fome, vai quebrando as tuas vagas. Só Deus quem sabe que tu levas estas águas. Tão rudemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo evangelho poderoso de Jesus. Opa! Qual um soldado valoroso na batalha, Paulo de Tarso segue firme sem temer. Nem a sorvente venenosa lá de Malta pôde fazer o grande herói retroceder. É guerra santa contra os deuses, a mentira. Tufões e mares não lhe inspiram mais temor. Vai sitiar as fortalezas do pecado com a espada invencível do Senhor. Vai, galera em fome, vai quebrando as tuas vagas. Só Deus quem sabe que tu levas estas águas. Tão rudemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo evangelho poderoso de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está aí, ouvimos mais um hino nessa tarde. Que Deus nos abençoe grandemente, Louvado seja o nome do Senhor. Já está com nós, Noemi Machado, Ela diz: boa tarde, meu mano e meu
sobrinho, e meu sobrinho querido. Boa tarde, mana, que Deus te abençoe grandemente, tu e a tua família, né? O Isaac ficou faceiro quando te viu aqui na live, né? Deus abençoe, Noemi e toda a sua família ali em Porto Alegre, né? Está junto conosco já minha mana de sangue ali, né? Nos assistindo nessa tarde. Sempre estava conosco todas as quarta-feiras, mas tinha dado uma sumida, né? Agora hoje ela voltou de novo. Então tá bom, um beijo, mana, Deus te abençoe. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E assim nós vamos seguindo, meus irmãos, com essa live da quarta-feira da bênção, né? Que realmente essa live seja uma bênção dentro das vossas vidas, dos vossos lares, para Deus proporcionar saúde, paz e alegria nos seus corações, na vida de todos aqueles que têm nos aberto as portas e nos recebido aí através do som desses aparelhos de comunicação. Deus tem uma bênção para as vossas vidas. Deus tem uma palavra diretamente dos céus e sempre nós temos a oração pela vida do povo que sempre está com nós, né? Eu sempre digo, meus irmãos, duas coisas essenciais que não pode faltar na vida do ser humano nessa terra, daqueles que estão nessa caminhada com Deus, né? É a palavra de Deus e a oração, né? A oração é o alimento mais forte que nos abre a porta dos céus para que o Senhor Deus se compadeça de nós e nos envie a resposta do nosso clamor. Por que, meus irmãos? Nós precisamos da compaixão de Deus, nós precisamos da misericórdia de Deus, porque não somos dignos de nada e nem merecemos nada, mas é pelo seu infinito amor que Ele dos altos céus, do seu trono de glória, olha para a face da terra e vê a humanidade andando perdido nos seus caminhos, cada um se desviando segundo a sua vontade, como ovelhas que não têm pastor. Então Ele, com seu grande amor, se compadeceu e veio a essa terra e pagou o preço para que hoje nós somos, rebanho do seu pastoreio, para que hoje nós possamos ser, de novo termos o nome que é ser chamado Filho de Deus. É o que está relatado nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de João. Todos aqueles que creem, Deus deu-lhe o direito de ser chamado Filho de Deus. Então, para nós podermos adquirir novamente esse direito de sermos chamados Filho de Deus, precisamos receber o Filho de Deus na nossa vida, porque Ele veio para nos dar este direito. E quem não quiser, infelizmente vai seguir em rumo à condenação eterna, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Mas nós estamos aqui para, junto com todos vocês aí dentro dos vossos lares, ficarmos unidos em espírito de adoração a este Deus, render a Ele a honra e a glória que só a Ele é devido. Deus abençoe grandemente Elias Dias, ali em Califórnia, bairro Califórnia, Nova Santa Rita. E ele diz: a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Elias, Deus abençoe a tua vida aí, o Adão, a Laura, Joãozinho, que as bênçãos do Senhor estejam sobre vossas vidas, que a mão poderosa do Senhor Jesus esteja estendida sobre os vossos lares, para que a vossa fé seja acrescentada e vocês possam adorar a esse Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Noemi Machado diz amém
estava trabalhando, né? Então está aí, né? A minha mana disse que estava trabalhando, por isso não aparecia mais na live, né? É porque é meio de tarde, no meio da semana, né? Quem trabalha, muitos estão nessa hora, estão no trabalho. Mas quem não está no trabalho, ore por aqueles que querem trabalhar e as portas do emprego estão fechadas para eles, né? Há muitas necessidades, muitas famílias passando necessidade nessa terra, porque não tem uma porta de emprego para o seu sustento, para viver dignamente como o Senhor determinou ao homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? E muitos não têm esse direito de comer o pão do suor do rosto, porque não tem uma porta de emprego aberta. Mas clame ao Senhor, clame a Ele, e Ele nos responderá, como diz a palavra do Senhor, através do profeta Jeremias. Vamos então, meus irmãos, clamar ao Senhor nessa tarde por aqueles que precisam de um emprego, louvado seja o nome do Senhor, para que possam viver dignamente nessa terra do suor do seu rosto, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas não é o caso da minha mana, não, ela gosta de trabalhar, né? Eu já não gosto muito de trabalhar. Graças a Deus eu comecei cedo e cumpri com a minha missão do trabalho, como chefe de família, cuidei da minha família, e graças a Deus hoje eu tenho, este privilégio, de poder estar aposentado e cuidar então só da obra do reino, preparar nós para a eternidade e salvar a alma para o reino dos céus, Louvado seja o nome do Senhor. E é para isso Deus nos chamou, para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, pregar a toda criatura, quer ouça, quer deixe de ouvir, mas temos que pregar a palavra pura e santa como ela é, Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos então, meus irmãos, a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual, para elevo espiritual do irmão Volmir Acimar dos Santos, ali em Minas do Leão, para minha mana Noemi Machado, ali em Porto Alegre, para Elias Dias, ali em Nova Santa Rita. Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. E assim nós vamos louvando e bendizendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A volta de Cristo, irmãos, não é um conto de fadas, é uma realidade. É o que de mais real existe, é a volta de Jesus. E a Bíblia diz assim, que será num abrir e fechar de olhos. Ninguém vai perceber. Portanto, irmãos, meu conselho, fique atento, fique alerta, porque o salvo, não importa o lugar aonde ele estiver, quando Jesus abrir as nuvens do céu, quando ressoar o som da trombeta de Deus, você vai ser arrebatado pelo salvo. Levanta a mão e diz amém bem forte. Tenho certeza, irmãos, que existem muitas pessoas que outrora cantaram num coral, ministraram a palavra, pessoas que sentaram ao nosso lado, dentro das nossas igrejas, tomavam a Santa Ceia conosco, e às vezes por motivos banais, eles abandonaram a fé, abandonaram a Jesus. Mas eu gostaria de te dizer, neste momento, que ainda há tempo de salvação, e ainda há tempo de você voltar e retomar o lugar que você abandonou. Sabe por quê? Porque a tua alma corre perigo. Preste atenção.
sentimos a tua falta. Você precisa voltar para os braços do Senhor. Tu terás que retornar. Jesus está te esperando e com amor te chamando. Tu não podes demorar. Eu sei que a vida que levas não te traz felicidade. No mundo tu choras triste, procurando a verdade. Mas Deus me mandou aqui para dar-te este aviso. As horas estão passando, não fiques mais esperando. Tua alma corre perigo. Volte hoje, irmão amado. Saia desta solidão. Em Jesus terás abrigo, terás paz e progressão. Tu és a ovelha perdida e o pastor quer encontrar. Mesmo que esteja ferida, quase que perdendo a vida, Ele vai te restaurar. Jesus vai salvar tua família. Jesus vai salvar teus filhos. Tua família será salva. Você pode crer nisso? Levanta a mão e diz amém. Mas só amém da alma, rapaz. Levanta a mão e diz amém. Eu sei que a vida que levas não te traz felicidade. No mundo tu choras triste, procurando a verdade. Mas Deus me mandou aqui para dar-te este aviso. As horas estão passando, não fiques mais esperando. Tua alma corre perigo. Volte hoje, irmão amado. Saia desta solidão. Em Jesus terás abrigo, terás paz e proteção. Tu és a ovelha perdida e o pastor quer encontrar. Mesmo que esteja ferida, quase que perdendo a vida, Ele vai te restaurar. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Então está aí, meus irmãos, destino abençoadíssimo, né? Para elevo espiritual dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos que estão conosco nessa tarde. Que Deus nos abençoe grandemente, né? E vamos em frente com a live da quarta-feira da bênção, né? Que essa bênção seja sem medida aí nas vossas vidas, dentro dos vossos lares. Louvado seja o nome do Senhor. E está conosco também Gilson Cortes, né? Gilson Cortes está com nós através da live. Deus abençoe, Gilson. Receba aí todos os hinos rodados nesta tarde para vosso elevo espiritual. Que Deus te abençoe grandemente, Gilson, tu e a tua família aí, né? Teu pai, irmão José Cortes, que Deus abençoe grandemente, tua mãe, que Deus abençoe toda essa família Cortes, né? Aqui no nosso bairro Matias Velho. Deus vos abençoe grandemente, né? Minha mana Noemi diz, é verdade, eu gosto de trabalhar, né? Gosto é gosto, né? Aleluia, que Deus abençoe grandemente, né? Quem gosta de trabalhar, então trabalhe, tendo serviço para trabalhar, trabalhe, né? Mas eu já gosto de trabalhar na obra de Deus, aproveitar o fim da vida, que nós já estamos mais para o fim do que para o começo, né? Então temos que aproveitar esses anos que Deus nos dá nessa terra para trabalhar em prol do reino dos céus, né?
povoar o céu, ganhar alma para o Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês que estão conosco nesta tarde, né? Deus tem uma bênção para cada um de vocês, né? Deus tem uma palavra de Deus e também oração pelas vossas vidas. Vamos estar orando. Cremos no Deus Todo-Poderoso, cremos no Deus que opera milagre, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Cremos no Deus de amor e de misericórdia. É como falei a recém mesmo, nada merecemos, né? Tudo que recebemos de Deus é pela sua compaixão e através da sua infinita misericórdia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus vos abençoe grandemente, né? Então está, meus irmãos, olha, a nossa live, todas as da quarta e da segunda-feira, eu estou colocando no meu canal que eu tenho ali no YouTube, né? Então você pode, através do YouTube, assistir as nossas lives, né? Até mesmo minha mana que trabalha, né? E aí pode chegar de noite e assistir através do YouTube, que a gente deixa. Estamos passando todas elas para o canal do YouTube, né? E o povo está aí assistindo, né? Tem sido bênção na vida de muitos através também deste canal do YouTube, que nós ali passamos nossas lives para ali e fica circulando ali os irmãos assistindo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos então, meus queridos irmãos, a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual. Parece que as horas passam tão rápido, né? Já são 15 horas e 30 minutos, mas nós temos uma horinha ainda para estarmos junto com vocês aí dentro dos vossos lares, em espírito de adoração ao nosso soberano e eterno Deus. Deus vos abençoe grandemente e vamos ficar unidos pelo Espírito Santo de Deus, adorando a Ele, que é digno de toda a nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o santo nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Graças a Deus, aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. Mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual. Um
Como visitam e peligram no caminho da luz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, meus irmãos, realmente, quando sentimos a presença do Senhor na nossa vida, então temos que clamar ao Senhor, para que Ele sempre fique conosco, né? Sempre esteja presente no nosso meio, porque entendemos que o Senhor é tudo para nós. Entendemos que nós sem Jesus nada somos e nada podemos, mas quando Ele está com nós, nós podemos fazer nossas palavras de Paulo, do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, quando o Senhor Jesus nos fortalece, nós podemos todas as coisas pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que atua na nossa vida, que faz morada no nosso corpo, que é o templo do seu Espírito Santo. Deus tem uma bênção para todos quanto abre a porta para Ele entrar e ficar eternamente conosco. Por que eternamente? Porque a nossa vida continua com o Senhor na eternidade. Todos aqueles que têm Jesus na sua vida, Ele nunca mais nos deixa, Ele nunca mais se separa de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro, né, dessa experiência gloriosa que o Senhor permitiu eu passar, né, meus irmãos, que foi pela cirurgia do coração, que é uma das cirurgias mais de risco que tem, é a do coração, e a doutora me deixou ciente de que eu poderia ficar na mesa de cirurgia, e se não fosse também poderia a qualquer momento cair sem vida ali no quarto do hospital, né? Então eu me deparando com essa situação ou com esta realidade, eu clamei ao Senhor, né? Eu fui aos pés do Senhor Jesus Cristo, né? E Ele me disse: não, vá para a cirurgia, porque eu sou contigo. E quando o Senhor fala assim na minha alma, meus irmãos, aquela dúvida, aquele medo assim, de que agora o que será, já estava de cara com a morte, posso dizer assim, né? Mas aí quando o Senhor fala comigo: vai que eu sou contigo, aleluia, me trouxe uma paz, uma alegria imensa no meu coração. Eu digo: então obrigado, Senhor, porque se o Senhor é comigo, se eu morrer estarei com o Senhor na glória, aleluia. Meus irmãos, eu nunca tinha tido a convicção ou a certeza da salvação da minha alma, mas ali naquele momento eu tive a certeza de que se eu partisse estaria salvo com o Senhor na glória. Ah, que maravilha quando o Senhor nos garante que Ele está com nós, né? E aí nós podemos dizer, como esses cantores que escreveram essa letra: fica comigo, Senhor, fica comigo, meu amado Salvador. Não podemos andar sem Ele, não podemos viver sem a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Com Ele na nossa vida nós temos paz, nós temos alegria, e nós temos acima de tudo, meus irmãos, a esperança da vida eterna. Aleluia, louvado
louvado seja o nome do Senhor, que Deus vos abençoe grandemente. Vamos a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nessa tarde maravilhosa, abençoadíssima, que o Senhor nos concede estarmos aqui para adorar a Ele, vocês aí dentro do vosso lar, e assim vamos juntos, meus irmãos, em espírito de adoração ao nosso Deus. Uma pessoa, para ele eu entreguei o meu coração. Aleluia! Hoje eu vou dizer a todos como aconteceu. Este romance lindo entre Jesus e eu. Daquele dia em diante, nunca vou deixar, pois eu nunca tinha sentido tanto amor assim. Minha vida completamente dei a Jesus. Hoje Ele é quem me ajuda a carregar minha cruz. Minha paixão é Cristo, o meu amado, que Ele é a minha vida, tenho falado. Sem Ele eu não sou nada, inútil sou. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. É verdade, sem Ele nada somos, né? Sem Jesus Cristo, somos inúteis nessa terra, né? Só servimos para alguma coisa quando temos Cristo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, está dizendo que a pessoa sem Deus não vai lá. Não sou eu que digo. A palavra do Senhor, que nós sem Deus somos só um caco de barro. Somente isso. Mas com Deus na nossa vida nós somos úteis.
para que vidas sejam salvas, que almas sejam salvas, que vidas sejam felizes, que família seja reconstruída pelo poder do nome do Senhor, porque Cristo nos chamou para isso. Cristo veio a esta terra, meus irmãos, implantou o evangelho do reino, subiu para a sua glória, mas deixou essa responsabilidade da continuação da pregação do evangelho para mim e para você, que aceitamos ele na nossa vida. Então só somos úteis para Deus quando nós fizemos a sua vontade. Que Deus vos abençoe grandemente nesta tarde maravilhosa. Tem chegado agora, nossa querida irmã em Cristo Jesus e amiga, através das redes sociais, não nos conhecemos ainda pessoalmente, irmã Isaura, Isaura Bento ali de Canguçu, Irmã Isaura está sempre com nós aí, nos conhecemos através da live. O pastor Valdecir compartilhou a minha live e a irmã Isaura assistiu, e daí então se tornou-se nossa ouvinte juntamente conosco, todas as lives, tanto na quarta-feira como na segunda, como também através do rádio, todos os sábados das 16 às 18 horas, que estamos ali na rádio HP FM 107.5, levando ao ar ali o programa Mensagem Final todos os sábados, Mas também, mais propriamente, a irmã tem estado conosco nas lives, que é na segunda-feira, das 20 às 22, e às quarta-feira, das 15 às 16h30. Então, portanto, já está aí com nós nessa tarde, a irmã Isaura Bento, ali de Canguçu, E ela diz: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão pastor Laurindo, estou na escuta. Deus abençoe grandemente a todos a família da fé. Graças a Deus. Então está aí, o carinho da irmã Isaura pelos ouvintes e pela família da fé, Então ela diz: Deus abençoe a todos os ouvintes e os irmãos e a família da fé. Obrigado, irmã Isaura. Deus abençoe a senhora e a sua família aí grandemente, Irmã Isaura, também a sua mana Gena, que sempre está entrando conosco também na live. Deus abençoe este povo aí de Canguçu, Louvado seja o nome do Senhor. Receba aí o nosso carinho e o nosso abraço e compartilhe aí, irmã Isaura, essa live para o povo aí também, nos conhecer através desses aparelhos de comunicação e se unir com nós na fé, em adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A família do nosso Senhor Jesus Cristo é grande e precisa crescer mais ainda, Cada um vai anunciando, vai ajudando, vai pregando o evangelho da maneira que sabe, que pode, e vamos em frente, porque brevemente a trombeta soará e esse povo barulhento subirá às mansões eternas e de lá nunca mais sairá e nunca mais incomodará o povo na face da terra, falando desse nome que para muitos é incômodo, esse nome Jesus Cristo, esse nome que está acima de todo nome, esse nome que um dia todo joelho se dobrará diante dele e confessará que ele é Deus, para a glória do Deus Pai. Deus abençoe grandemente, irmã Isaura e todo esse povo aí de Canguçu, Gilson Cortes, não roda pedidos, vindo aí, não rodou, valeu, obrigado. Irmão Gilson, bem todos e não consigo localizar aqui, irmão Gilson, porque a gente roda os hinos do YouTube,
Então tem muitos hinos que a gente não consegue localizar, mas quando a gente localiza, a gente roda assim o hino que o irmão pede, né? Só que o irmão Gil sempre gosta daqueles hinos mais antigos, né? E aí é mais difícil de encontrar, né? Tem muitos que às vezes estão no tempo do vinil ainda, num disco completo, e aí não tem como separar para rodar separado, né? Mas que Deus abençoe, irmão Gil, eu já te agradeço, né? Só por audiência aí de estar com nós nessa tarde, que Deus abençoe grandemente, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Pedido de hino, né? E louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver, irmão Gilson, né? Se eu encontrar o hino que tu quiser aqui, pode pedir, que eu vou procurar, e se eu achar eu rodo para ti, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Um abraço aí, meu irmão José Cortes, né? Deus nos abençoe grandemente. E vamos em frente então, meus irmãos, com mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nessa tarde maravilhosa. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Então está aí, ouvimos este hino abençoado, glórias a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. E vamos em frente, meus irmãos, rodando hino nessa tarde, atendendo os nossos irmãos que sempre estão com nós, né? Glórias a Deus. E rodando esse hino abençoadíssimo aí para vosso elevo espiritual. Quarta-feira da bênção, né? Quarta-feira da bênção, que vai ao ar todas as quarta-feiras, das 15 às 20, ou seja, das 15 às 16h30, estamos aqui, né? Para louvar e bendizer o nome do Senhor, para agradecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Vamos em frente nessa tarde, ficamos ligadinhos com os céus, em espírito de adoração a Deus. Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos vocês, né? Não esqueça que ainda temos uma leitura bíblica
para base da nossa oração e a oração pela vida do povo, pela vida daqueles que querem e crêem no poder de Deus para serem abençoados. Nessa tarde será abençoado pelo Deus Todo-Poderoso, não pelos nossos méritos, né? Meus irmãos, sempre digo, não temos mérito nenhum, a glória, a honra é para o Senhor, mas pelo seu grande amor e infinita misericórdia, é que Ele abre a janela dos céus e nos abençoa, né? E nos abençoando, Ele atende o nosso clamor e abençoa aos nossos ouvintes, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus enriqueça a vossa vida espiritual grandemente, para o nome do Senhor Jesus Cristo ser adorado na sua vida. Lá vai o crente, vai quase caindo com o peso da cruz. Lá vai o crente, chorando e gemendo, mas não deixa de Jesus. Na esperança, orando e confiando, Ele vai caminhando sem parar. E nessa longa estrada, levando a cruz pesada, Ele até tem certeza que vai chegar. Lá vai o crente, vai quase caindo com o peso da cruz. Lá vai o crente, chorando e gemendo, mas não deixa de Jesus. O crente, ele vai chorando, ele vai gemendo com o peso da cruz, mas vai confiante em busca da vitória, porque ele tem certeza que um dia ele trocará esta pesada cruz por uma coroa de glória. Lá vai o crente, vai quase caindo com o peso da cruz. Lá vai o crente, chorando e gemendo, mas não deixa de Jesus. Lutas e provações, angústia e tribulações, nada lhe desanima de deixar a cruz. De joelhos no chão, em constante oração, é mais que vencedor seu ao ver Jesus. Lá vai o crente, vai quase caindo com o peso da cruz. Lá vai o crente, chorando e gemendo, mas não deixa de Jesus.
meus joelhos para orar. O Espírito invade meu ser, tenho vontade de chorar. Ouço uma voz falar comigo, bem pertinho de mim. Essa voz de um amigo que seu amor nunca vai definir. Essa voz eu reconheço quando vem comigo falar. Essa voz tão soberana, seu nome é Jeová. Essa voz tão soberana, seu nome é Jeová. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, Deus de Abraão. Sou eu, Jesus, o autor da salvação. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, Deus de Abraão. Sou eu, Jesus, o autor da salvação. Da salvação. Se você não ouviu essa voz falar contigo, dobra agora os teus joelhos e ele vai falar no teu ouvido. Você vai sentir alegria quando ouvir ele falar. Sua voz mansa e meiga, ninguém ouve pra não chorar. Sua voz mansa e meiga, ninguém ouve pra não chorar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, Deus de Abraão. Sou eu, Jesus, o autor da salvação. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, Deus de Abraão. Sou eu, Jesus, o autor da salvação. Da salvação. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o autor da salvação, né? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, não adianta alguém procurar salvação em um outro nome, porque não há, não existe em cima no céu, nem embaixo na terra, nenhum nome dado ao qual possa perdoar pecado, a não ser este nome, Jesus Cristo, né? É Ele o autor da salvação, é Ele que pagou o preço na cruz do Calvário, é Ele que derramou o seu sangue para nos lavar, nos purificar da mancha do pecado. A mancha do pecado, da desobediência do homem diante de Deus, que começou ali
no jardim do Éden, quando o homem desobedece uma ordem de Deus, uma palavra de Deus. Meus irmãos, toda a palavra de Deus deve ser cumprida, né? E quem não cumprir com a palavra de Deus, não pense que Deus terá por inocente. Deus só terá por inocente aquele que nunca ouviu falar deste nome, Jesus Cristo, né? Então comparecerá diante de Deus, e Deus os terá por inocente porque nunca ouviu falar. Mas quem ouviu falar desse nome, Jesus Cristo, Deus não terá por inocente, como não teve por inocente Adão e Eva quando desobedeceram a sua ordem, que não tocasse no fruto da árvore que estava no meio do jardim. Aleluia, glórias a Deus. E eles tocaram. Mas por que eles tocaram? Porque eles disseram que a serpente o enganou. Irmão, você não tem que dar ouvido a ninguém mais, a não ser a Deus. Ninguém mais tem uma palavra acima da palavra de Deus. Ninguém mais fará você cumprir uma ordem que venha transgredir a ordem de Deus. Pare, analise, pense um pouco. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha, nós como seres humanos, olha só, para você entender o mistério divino de Deus, né? Não sei hoje, essa geração de hoje, porque já vem criado sem educação e já cria os seus filhos sem educação, e assim por diante o mundo vai de mal a pior. Mas no tempo da minha geração, mas Deus o livre se um filho desobedecesse uma ordem do pai, as consequências vinham para aquele filho. Eu estou falando nas condições do ser humano, desobedecesse uma ordem do pai, ou dissesse um não para o pai, Agora imagina Deus estabelecer uma ordem para a criatura que ele fez, que ele tem todo o poder e autoridade sobre a obra das suas mãos, E eles vêm e vão atrás de uma serpente, E que não era uma serpente, era Satanás incorporado ali na serpente, falando, com voz humana, para que Eva tocasse na árvore, no fruto da árvore, e que Deus havia dito não seria assim como Deus teria dito. Isto foi a maior desgraça da humanidade, que começou ali no paraíso, no jardim do Éden, quando o homem e a mulher desobedecem uma ordem de Deus. Ou você acha que você hoje nessa terra diz: eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero, se eu andar pelado na rua ninguém tem nada com isso? Faça isso, mas só que depois você vai queimar no fogo do inferno, porque desobedece os princípios de Deus. E isso não é alheio à sua vontade, não, está registrado nas Escrituras Sagradas como o ser humano deve estar na face da terra. Agora, olhar para a vida de Jesus, que veio para resgatar aquele que se havia perdido, pagou o preço, morreu pela humanidade na cruz do Calvário, e você não faz caso disso. Você não leva a sério esse sacrifício, acha melhor dar ouvido ao diabo e desobedecer a Deus. Aleluia, a consequência virá para todos aqueles que não obedeceram a Deus, e depois de estar lá no fogo do inferno, não há quem vos tire de lá, não há quem vos tire do fogo do inferno, juntamente com o diabo e os seus anjos.
Mas hoje você pode se livrar de ir para lá, se ouvir a voz de Deus, se obedecer a palavra de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Há pouco tempo eu te conheci, eu te confesso, estou tão feliz. Quero pra sempre te agradecer. Eu sei, foi o Senhor que mudou minha vida, me tirou do beco sem saída, onde eu estava sempre a padecer. Agora a luz divina brilha em meu caminho. Jesus não deixa eu andar sozinho. Meu coração hoje é seu lugar. Eu sei, já não sou dono de mim mesmo agora. Um certo dia o Senhor da glória, com o seu sangue veio me comprar. Fica pra lá, fica pra lá. Isso é louco, agora tem um jeito, ó. Não, tá aqui, ó. Meu Deus, Há pouco tempo eu te conheci. fala outra vez, fala outra vez que tá indo aí, fala pela voz de Jesus. Quero pra sempre te agradecer. Eu sei, foi o Senhor que mudou minha vida, me tirou do beco sem saída, onde eu estava sempre a padecer. Agora a luz divina brilha em meu caminho. Jesus não deixa eu andar sozinho. Meu coração hoje é seu lugar. Eu sei, já não sou dono de mim mesmo agora. Um certo dia o Senhor da glória, com o seu sangue veio me comprar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, para nós, não importa o tempo que faz que nós conhecemos Jesus. Aleluia. O que importa para nós é que depois que conhecemos Jesus, Ele não nos deixou mais sozinhos no caminho. Aleluia. Que Deus nos abençoe grandemente essa tarde. As horas estão passando e nós vamos a uma palavra de Deus para a base da nossa oração pelas vossas vidas nessa tarde, né? Que Deus nos abençoe grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler uma passagem bíblica, meus irmãos, e depois vamos estar orando, né? Orando, porque nós precisamos
clamar a Deus, esse Deus Todo-Poderoso, que só Ele pode operar milagre. Glórias a Deus. Eu quero ler uma palavra de Deus, uma passagem bíblica da carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 5, e nós vamos ler alguns versículos, meus irmãos, começando pelo versículo 1. E me chama a atenção do capítulo 5, né? O versículo 1 do capítulo 5, que me chama a atenção bastante, meus irmãos, é o que está escrito acima do capítulo 5 de Romanos. A justificação pela fé e paz com Deus. Viu? A justificação pela fé e paz com Deus, né? Glórias a Deus. Olha só esse título já nos faz entender o caminho de nós termos paz com Deus, né? É através da fé. A palavra nos ensina, meus irmãos, que a fé é tudo para o ser humano. Tanto é que o escritor aos Hebreus deixa relatado em que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Aqueles que não têm fé não agradam a Deus. E para agradar a Deus precisa ter fé. E aqueles que têm fé e crê em Deus, têm que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, né? Então, por isso, meus irmãos, me chama a atenção a justificação pela fé e paz com Deus. E o apóstolo Paulo começa no versículo 1 do capítulo 5, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha só, a chave, o ponto-chave, o centro de todas as coisas, meus irmãos, é Jesus, né? Isso não é eu e nem você que fala ou que quer que seja, não. É determinação de Deus, do Pai da eternidade, desde o princípio. O centro de todas as coisas que nos leva à presença de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E que bom que Paulo, um homem que foi cheio do Espírito Santo, reconheceu aqui esta realidade, né? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, viu? É só por meio do nosso Senhor Jesus Cristo que nós podemos ter paz com Deus, né? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos nós na esperança da glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? E gloriamos nós na esperança da glória de Deus. Aleluia! Que coisa melhor para a vida do ser humano, que coisa que nos fortaleça mais a nossa alma do que uma palavra como essa diretamente de Deus aos nossos corações, quando aberto está para absolver a palavra de Deus, né? E ele vai mais além ainda, ele diz: e não somente isto,
mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aleluia, glórias a Deus. Agora Paulo traz aqui algo que para alguém parece meio difícil ou meio fora da linha ou do normal, né? Mas meus irmãos, é realmente isso. Paulo diz, e não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Por que Paulo deixa, meus irmãos, essa palavra de ânimo, de esperança para nós, né? É porque muitos mesmo, e podemos ver que quase que todos os desviados da presença do Senhor, é porque no momento difícil eles não entenderam a razão, o porquê da salvação e de que forma o crente tem que estar para receber a aprovação de Deus, né? E Paulo diz aqui, nós gloriamos na tribulação. Quando alguém está atribulado, como vai se gloriar? Eu já vi muitas pessoas chegar e dizer, hoje eu estou atribulado, né? E aí, qual é o remédio, meus irmãos, né? É isso aí que a maior parte não entende, porque o remédio para o crente na hora da tribulação é buscar a Deus, é orar, é colocar a cara no pó e chorar, lavar o chão com as suas lágrimas na hora da tribulação, porque isso aí vai produzir agora a perseverança. Ele vai continuar na presença de Deus, agora buscando a Deus, implorando a Deus, mas não vai pensar em desistir. Não, desse jeito eu não quero, se é para ser crente assim, não é, meus irmãos, né? Se nós olharmos para o próprio Senhor que pagou com a vida para nós ser salvos, se nós olharmos para os discípulos do Senhor que pagaram com a vida para pregar o Evangelho e não negaram ao Senhor Jesus, foram mortos, mas não jogaram fora a sua salvação, nós não podemos jogar fora por qualquer tribulaçãozinha não nessa terra, porque essa terra jaz no maligno. Mas quando Deus está com nós, meus irmãos, os dias difíceis é para nós buscar a Deus, os momentos de tribulação é para buscar a Deus, é para perseverar na oração. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o santo nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Aqui está o segredo, meus irmãos, né? Quanto mais experiência nós passamos com Deus, mais aumenta a nossa esperança da vida eterna, esperança da glória eterna. Adquirimos na perseverança, adquirimos em não desistir na primeira tribulação, adquirimos em buscar a Deus no momento difícil, aleluia. Glórias a Deus, para que a nossa experiência cada dia mais cresça, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesta tarde, eu quero orar junto com você nesta tarde, e vamos estar orando para aqueles que estão atribulados nessa tarde. Receba a experiência da glória de Deus, a esperança da vida eterna com Deus, sabendo que o Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, através da perseverança, aleluia, que Deus nos abençoe nesta tarde. Vamos clamar, vamos levantar um clamor a Deus, que é poderoso para abençoar, que é poderoso para dar paz, alegria no seu coração e alegria na sua alma, para você perseverar buscando o reino dos céus e a sua justiça.
soberano e eterno Deus de poder e glória, Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Senhor da glória, estamos diante da sua presença, Pai, nesta tarde, meu Jesus querido, para lhe adorar, Senhor, para bendizer ao seu santo nome, ó Pai eterno, pelo poder do seu santo nome. Senhor, olha, Pai eterno, para aqueles que estão angustiados, olha para aqueles que estão sem esperança, meu Deus, manifesta o seu poder e a sua glória, Pai eterno, venha salvar estas almas, venha dar saúde aos que estão enfermos, ó Pai, venha libertar os oprimidos, meu Deus eterno, pelo poder do seu nome, meu Senhor Jesus, pelo seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Ó, cobre com teu sangue a casa dos teus filhos, ó Pai, para repreender o espírito da morte, para repreender os espíritos do inferno que rodeia muitos lares e família, Pai, para destruir, mas pelo poder do seu nome, ó Pai, com a sua boa mão santa e poderosa estendida sobre estas famílias, serão abençoados, serão protegidos pelo poder divino que há no seu santo nome, meu Jesus amado. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe ricamente nesta tarde maravilhosa. O Cidinho e a Maria, nossos amigos queridos, que Deus abençoe. E todo o nosso povão que está aí conosco, o Alcide de One em casa. Que Deus abençoe, gente amada, Alcide querida. Um forte abraço. E não se esqueça, compartilha, comenta, se inscreva. E assim estará abençoando a nossa vida. Olha, Eu agradeço a ti, lembra desse hino? Olha só. eu agradeço a ti, Senhor, pela tua salvação. Eu agradeço a ti, Senhor, pela minha salvação. Se não fosse a tua graça, Deus, eu não era crente, não. Se não fosse a tua graça, Deus, eu não era crente, não. Muitos iguais virão, ó Deus, quando tu queres me usar. Muitos iguais virão, ó Deus, quando tu queres me usar. Mas tu usa quem tu quer, ó Deus, fale quem quiser falar. Mas tu usa quem tu quer, ó Deus, fale quem quiser falar. Dai o amor mais profundo, ó Deus, para eu amar meus irmãos. Dai o amor mais profundo, ó Deus, para eu amar meus irmãos. Para viver mais comigo, ó Deus, e sempre em glória. Para viver mais comigo, ó Deus, e sempre em glória. Para eu ser como rei, ó Deus, preciso mais de poder. Para eu ser como rei, ó Deus, preciso mais de poder. Mais e mais da tua graça, ó Deus, para eu poder vencer. Mais e mais da
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É verdade, meus irmãos. Precisamos mais da graça de Deus para nós poder vencer, né? Sem a graça do Senhor não vencemos, sem a graça do Senhor nós caímos, mas com a graça do Senhor nós podemos vencer, né? Oh glória, quando Paulo chega diante de Jesus, orava e Deus curava, Deus operava milagre, e Paulo com a enfermidade no seu corpo, que ele considerava um espinho, e ele chega e reclama para Jesus, e Jesus fala para ele: Paulo, tu não tem a minha graça? E ele diz: tenho, Senhor. Então, Paulo, a minha graça te basta. Oh glória, meu Senhor, a sua graça nos basta para nós mantermos em pé. Precisamos mais da sua graça, meu Jesus amado, sobre nossa vida, para vencermos os dias maus dessa terra e continuarmos glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos que estiveram conosco até agora. Deus nos abençoe ricamente, e vos convidamos para agora sábado 16 às 18 horas, mais uma live ali na rádio HP 107.5. Então a live será transmitida através do Facebook da emissora. Mas querendo Deus, estaremos aqui na segunda-feira das 20 às 22 horas com mais uma live do programa Mensagem Final. Deus abençoe grandemente. Obrigado pela audiência, todos vocês. Irmã Isaura, sempre conosco ali, ela diz amém, amém. Deus abençoe a senhora. Um abraço na irmã Gena e sua irmã. Que Deus abençoe esse povo aí de Canguçu. Querendo Deus, estaremos de volta então na próxima segunda-feira aqui nesses aparelhos, e no sábado na rádio HP 107.5, transmitindo também através da live ali, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe grandemente, e você pode também nos assistir às nossas lives através do YouTube, né, meus irmãos, né? Todas as lives tenho feito agora e colocado no YouTube. Então você pode entrar ali no YouTube e pesquisar Laurindo Machado, e já vai nos encontrar ali as lives que temos feito aqui, né? Transmitindo ali através do Facebook para o povo ser abençoado. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Um abraço em nome de Jesus a todos vocês. Até a próxima live, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.